Bem-vindos a esta análise focada. Hoje vamos mergulhar em algumas ideias do Nassim Nicholas Taleb a partir de excertos do A Lógica do Cisne Negro. O objetivo é tentar desvendar essa ideia central dos cisnes negros, né? Aqueles eventos raros, impactantes, que só fazem sentido depois que acontecem e por que, segundo ele, a gente é tão cego a eles. Olha, o ponto de partida para entender essa cegueira toda é o que o Taleb chama de platonismo. Basicamente, é assim, a nossa tendência, muito humana, de supervalorizar os nossos modelos mentais, sabe? Os nossos mapas da realidade. A gente esquece que o território de verdade é, bem, infinitamente mais complexo. Imprevisível. E a gente acaba confundindo a teoria arrumadinha com a prática toda bagunçada, né? Exato. E essa confusão pode ser bem perigosa. Ah, sim. Lembra daquela metáfora que ele usa, que é muito forte? A do problema do Peru. Parece quase, sei lá, uma caricatura, mas ilustra bem demais a questão. Perfeitamente. Imagina só, um peru. Ele é alimentado, cuidado todo santo dia, por 1000 dias. A cada dia que passa, a confiança dele de que os humanos são, bom, amigos, só aumenta. Ele usa o passado para projetar o futuro, se sentindo cada vez mais seguro, né? Claro, faz sentido para ele. E essa confiança chega no auge, justamente na véspera do Dia de Ação de Graças, que é quando o risco de um evento, digamos, catastrófico para o Peru, claro, é máximo. Nossa. O passado, nesse caso, não só não ensina nada, como leva a um erro fatal. É um engano perigoso. É uma imagem muito poderosa sobre como a regularidade que a gente vê no passado não garante nada para o futuro. Isso me faz pensar, essa confiança toda nos padrões aparentes, será que é isso que o Taleb critica quando fala da falácia gúdica? A gente trata a vida como se fosse um jogo de regras claras? Precisamente. A falácia lúdica é exatamente isso. É o erro de aplicar a lógica dos jogos de cassino, onde as probabilidades são conhecidas, as regras são fixas, há a incerteza selvagem da vida real. E ele critica muito o uso assim discriminado da curva em forma de sino, a famosa distribuição gaussiana, para modelar fenômenos onde elas simplesmente não funcionam. Entendi. A curva de Gauss serve bem para coisas como, sei lá, a altura das pessoas. A maioria está ali perto da média, os extremos são raros, limitados. Mas o Taleb diz que muitos domínios importantes da vida não seguem essa lógica, certo? É aí que entram as ideias de mediocristão e extremistão. Exatamente. O mediocristão é o reino do comum, do previsível, onde a gaussiana até funciona. Altura, peso, coisas onde um único dado não muda muito o total ou a média. Já o extremistão, esse é o domínio dos cisnes negros, mercados financeiros, o sucesso de um livro, o impacto de uma descoberta, guerras. Aqui, um único evento, uma única observação pode ter um impacto totalmente desproporcional, pode dominar tudo. Tipo a riqueza da J.K. Rowling comparada com a de milhares de outros escritores que você mencionou antes. Exato. É um exemplo clássico do extremistão. E nesse extremistão, a nossa visão ainda é distorcida por outro viés que ele aponta, a tal da evidência silenciosa. O que seria isso exatamente? A evidência silenciosa. Bem, é o fato de que a gente geralmente só vê os vencedores, os que sobreviveram, entende? A gente vê o escritor de sucesso, tipo o Balzac que ele cita, ou o empresário que ficou milionário. O que a gente não vê são os milhares, talvez milhões, de manuscritos que foram rejeitados, as empresas que quebraram, os projetos que não deram em nada. Tá claro. Essa montanha de fracassos é silenciosa. Mas a ausência dela na nossa percepção faz a gente superestimar demais as chances de sucesso. E aí a gente atribui o sucesso muito mais à habilidade do que a sorte, ao acaso. A gente subestima o papel da aleatoriedade. O que nos leva direto para a questão da previsão, né? Se a gente vive nesse extremistão e ainda somos propensos a essas falácias, esses vieses todos, como fica a nossa capacidade de prever o futuro? Especialmente os grandes eventos. O Taleb parece bem cético quanto a isso. Sim, ele é profundamente cético. Ele cita, por exemplo, aqueles estudos do Philip Chatlock. Eles mostraram que as previsões de especialistas em política, em economia, sobre eventos futuros, a longo prazo, não eram melhores que as de não especialistas, ou até mesmo do que jogar uma moeda ao ar. Sério? Pior ainda? E pior,
Os especialistas mais famosos, os mais confiantes, esses eram frequentemente os que mais erravam. Parece que a própria estrutura do nosso conhecimento nos impede de saber o que a gente não sabe, que são, no fundo, as verdadeiras fontes dos cisnes negros. Então, juntando tudo que a gente explorou, platonismo, a história do Peru, a falácia lúdica, extremistão versus mediocristão, evidência silenciosa, parece que tudo aponta para uma dificuldade nossa quase, intrínseca, de lidar com o imprevisível. Exato. As fontes sugerem que somos quase programados para simplificar demais a realidade. Vieses como o platonismo, a falácia lúdica, eles limitam muito a nossa compreensão, especialmente nesse mundo cada vez mais dominado pelo extremistão. E ainda tem a falácia narrativa, que é a nossa necessidade de criar histórias coerentes sobre o passado, sabe, fazendo ele parecer mais ordenado, mais inevitável do que realmente foi. Isso também reforça essa ilusão de que a gente pode prever as coisas. Compreender essas armadilhas da nossa mente parece ser o primeiro passo, o mais fundamental. Não é que a gente vá conseguir prever o próximo cisne negro, o próprio Taleb diria que isso é impossível, por definição. Mas talvez a gente possa se tornar um pouco mais humilde sobre o que a gente acha que sabe. Reconhecer os limites. Sem dúvida. E isso leva a uma reflexão final que eu acho bem interessante e que emerge das fontes. Se a previsão é tão falha, diante do impacto extremo, do inesperado, como é que a gente deveria agir, então, navegar pelo mundo? Talvez a estratégia mais inteligente não seja focar em prever o impossível, mas sim em construir robustez, sabe? Desenvolver sistemas, carreiras, vidas que não sejam tão frágeis ao choque, que talvez possam até se beneficiar da desordem, da volatilidade, em vez de serem simplesmente destruídas por ela. A questão que fica martelando é: como é que a gente pode, individualmente e como sociedade, deixar de ser o Peru? Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que mais te tocou e compartilha com alguém que precisa escutar essa mensagem hoje. O link do livro está na descrição.